Amém, gente. Graça e paz, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje eu cheguei mais tranquila, né? Esse, se eu não me engano, é o quarto ano. Se eu não me engano, pelas minhas contas, é o quarto ano que eu participo de alguma forma desse momento aqui, celebrando a recuperação. E no ano passado, eu não sei quantos estavam aqui, mas eu cheguei esbaforida, né, com o meu filho pequenininho. Eu tenho um filho de 2 anos e meio. Ano passado ele estava mais novinho, né? E meu marido aqui estava junto comigo. E aquele dia foi uma correria, foi só Jesus, né, amor? E eu também estava aqui para falar sobre família também, né? E foi uma bênção estar com vocês. Mas hoje eu consegui chegar mais tranquila. Não sei quantos lembram, mas eu falei assim... gente, nem repara na minha cara, porque eu nem consegui me maquiar, né? Mãe de filho pequenininho é assim, né? Mas hoje eu consegui me maquiar, pedir ajuda pra vovó, minha mãe, me ajuda, né? Pra eu ir, né? Um pouco melhor esse ano, né? E aí o filhinho lá tá com a minha mãe, tá no jiu-jitsu, depois vai pra casa brincar com ela. Então eu tenho o Henrique, um filhinho de 2 anos e meio, meu marido faz assim... E para quem não me conhece, para quem me conhece, estou aqui de novo. Mas para quem não me conhece, já me apresentaram. Eu sou Cláudia, Claudinha, Dinha, como você quiser me chamar. Eu prefiro de Claudinha ou Dinha, gente, confesso. Sou casada com esse moço que está aqui, bem bonito, que me acompanha, me abençoa onde eu vou, me libera onde eu vou. Sou psicóloga, né, atuo na área há 7 anos. Somos pastores da Igreja Ceifa de Irajá, somos vizinhos, né? Igrejas vizinhas. E é um prazer estar aqui hoje com vocês, amém? Eu só não conferi uma coisa. Então tá bom, que eu esqueci de fazer essa pergunta. E eu, gente, preciso saber quanto tempo, porque imagina, eu gosto de falar. Então o tempo para mim é importante. Tá? Você quer saber quanto tempo tem? Ela falou que vai aparecer a plaquinha ali. Vai aparecer. Vai? Então tá bom. Quando faltar 10, acabar. Beleza, então tá bom. Amém, gente. Bom, foi me dada a tarefa da gente falar hoje sobre os tipos de temperamentos e como a gente sabe administrar, como fazer para administrar esses temperamentos dentro da nossa casa, no meio da nossa família, porque afinal de contas somos pessoas diferentes, ainda que no mesmo convívio, ainda que no mesmo lar, ainda que no relacionamento parecido, igual, somos diferentes. Então vamos lá, pode passar, por favor. Primeira coisa que eu quero dizer para você, hoje, essa noite, vai ser uma noite de autoconhecimento, tá? Principalmente quando a gente vai falar acerca dos temperamentos ou qualquer outra coisa que trabalhe o nosso autoconhecimento, a gente precisa entender que a gente está se enriquecendo. Porque o autoconhecimento, ele traz o quê? A compreensão das nossas fragilidades e das nossas fortalezas. Ou seja, quanto mais eu me conheço, eu entendo e conheço os meus pontos fortes, mas eu também conheço os meus pontos fracos. Eu sei exatamente os meus pontos positivos, mas eu também conheço os meus pontos negativos, porque eu tenho autoconhecimento. Tem alguém perfeito aqui? Não, não tem. Ah, que bom, porque realmente não existe ninguém perfeito. E na nossa imperfeição, a gente consegue então também encontrar os nossos defeitos, encontrar as nossas fragilidades, encontrar as nossas vulnerabilidades. E o autoconhecimento traz isso. Eu conheço exatamente onde eu sou forte e também conheço exatamente onde eu sou fraco. Dentro do autoconhecimento também, a gente nos aperfeiçoa. Nos aperfeiçoa por quê? Se eu conheço de mim mesmo e eu agora sei identificar pontos fortes e pontos fracos, positivos e negativos, eu sei exatamente o que eu devo fazer para melhorar. Eu atendia, né? Estou atendendo ainda um paciente, esse ano fez 5 anos, ele vai receber alta, se eu não me engano, daqui uns 3 meses. Mas foi muito interessante que esse paciente, ele tinha várias demandas, sabe, gritantes, e uma delas é que ele era muito antissocial. A ponto de chegar pessoas na casa dele e ele se trancar no quarto. Ainda falta de educação, né? A lei de antissocial, mal educado, né? Sabe, ele era muito assim, ele não gostava de estar no meio de pessoas, ele não gostava de fazer amizades novas, nada disso, né? E aí, ao longo desse tempo, desses anos, a gente foi trabalhando isso. E aí chegou num momento de autoavaliação que a gente faz junto dentro da terapia.
E a gente foi pontuando as coisas que ele foi melhorando. E foi tão legal ele falar para mim, Cláudia, eu não consigo imaginar por que eu fazia isso. As pessoas chegavam, às vezes, casa de praia, gente. Ele viajava com outras pessoas, ele cansava do convívio, ele se trancava dentro do quarto. E aí ele começou a fazer autoavaliação ali comigo, ele falando dele mesmo, e ele falou, Cláudia, por que eu agi assim? Mas no dia, em terapia, que ele mesmo se deu conta que ele era assim, ele falou para mim, não, Cláudia, eu quero mudar, porque a esposa dele era uma esposa já toda diferente dele, super amável, carinhosa, simpática, e ele o oposto, né? E ele falou, não, eu quero mudar pela minha esposa, eu quero mudar pela minha filha. Então, nesse momento, a partir desse momento que ele entendeu uma fragilidade dele, né, ele se habilitou o quê? A ser aperfeiçoado. Então, o autoconhecimento nos aperfeiçoa. O autoconhecimento traz para a gente um lugar de amadurecimento. Então, hoje, você vai estar aprendendo um pouco mais sobre você mesmo. E vai estar saindo daqui mais habilitado, habilitada a melhorar, a se aperfeiçoar. E o outro ponto é que ele nos tira do lugar de vítima. Sabe por quê? Quando a gente tem o autoconhecimento amadurecido na gente, a gente para de terceirizar. Para disso, de fazer com que o outro faça aquilo que a gente tem que fazer. Se eu já entendi onde é o meu lugar, se eu já entendi onde é a minha vulnerabilidade, se eu já entendi também onde são, sabe, as minhas fortalezas, então, peraí, o que cabe a mim? Qual é a minha responsabilidade? Então, o autoconhecimento nos tira desse lugar de vítima, onde a gente fica o tempo inteiro devolvendo para o outro, sabe? Ah, não, eu só vou melhorar se você fizer isso. Eu só vou mudar nisso se você mudar naquilo ali. Então, o autoconhecimento, ele faz isso. Ele mostra para a gente qual é a nossa responsabilidade e nos tira desse lugar de vítima. Então, hoje, você vai se conhecer um pouquinho mais. Né? E é muito legal porque os temperamentos estão em alta beça, né? E a gente vê tanta gente falando, tanta gente postando sobre, e é legal mesmo, porque o autoconhecimento, ele nos faz crescer. Então, hoje você vai se conhecer um pouquinho mais, pode passar. Ciência simbólica, eu quero que você entenda isso aqui. Simbologia é a ciência que estuda a origem, a interpretação e a arte de criar símbolos. Todas as sociedades humanas possuem símbolos que expressam mitos, crenças, fatos, situações ou ideias, sendo uma das formas de representação da realidade. Ou seja, a ciência simbólica, a simbologia, não é uma ciência exata. 1 mais 1, quanto é? A ciência simbólica não é assim. Ela trabalha muito com a nossa experiência de vida, com a sociedade, com a cognição. E por que eu estou falando isso? Passa para mim, por favor, mais um slide. Porque a ciência dos temperamentos humanos é uma ciência simbólica. E a simbologia estuda a relação entre os seres. Então, a teoria dos temperamentos, como você quiser, a ciência dos temperamentos não é uma ciência exata, que a gente pode comprovar, que a gente pode dizer, é isso aqui, ponto. Ela é uma ciência simbólica, mas que tem conteúdo para que a gente trabalhe em cima disso. Ok? Entenderam? Temperamento e personalidade são coisas diferentes. Às vezes eu noto que isso se confunde. E eu noto também que às vezes deixa a gente mesmo em dúvida. Não, a minha personalidade é essa, mas na verdade é o seu temperamento. Não é só a personalidade. Então vamos entender primeiro a diferença dessas duas coisas. Temperamento. Temperamento representa a peculiaridade, intensidade individual dos afetos psíquicos e de estrutura dominante de humor e motivação interna. Entende-se ainda como uma disposição inata e particular de cada pessoa, pronta a reagir aos estímulos ambientais e a maneira interna de se agir de uma pessoa geneticamente determinado. Ou seja, temperamento tem muito a ver como de fato nós somos. É como se fosse algo assim.
você já nasceu, né, com essa disposição a ser de uma determinada forma. E aonde que entra a personalidade? Eu vou voltar para clarear. Calma. Personalidade. A personalidade é formada durante as etapas do desenvolvimento psicoafetivo, pelos quais passa a criança desde a gestação para sua formação. Inclui tanto os elementos geneticamente, não está saindo, hein? Herdados ali, entre aspas, os temperamentos, como também os adquiridos do meio ambiente no qual a criança está inserida. Por exemplo, personalidade, ela é formada principalmente na fase da infância. Principalmente, diferente do temperamento, ela tem mais a ver com a nossa etapa cognitiva, com o nosso desenvolvimento cognitivo. O que é desenvolvimento cognitivo? Tem a ver com as nossas experiências de vida, a forma como nós interpretamos o nosso mundo, a nossa realidade. Eu já falei aqui uma vez, né, em algum momento, em alguma dessas palestras que eu estava aqui, que é como se fosse assim, se uma criança nasceu num ambiente onde ela só recebeu estímulos demonstrando para ela que ela era mal amada, rejeitada, ela se torna um adulto fechado, mal amado, sabe, rabugento e por aí vai. Porque ao longo da sua infância, ela só recebeu estímulos assim. Então, isso criou a sua personalidade. A mesma forma, se uma criança é criada num ambiente de muito amor, de muito afeto, de palavras o tempo inteiro, de afirmação, ela se torna um adulto melhor no sentido de mais bem-humorado, um adulto mais feliz, um adulto autoconfiante, né, certo das coisas. Então, é diferente. Por quê? Enquanto o temperamento tem a ver com algo que nós já somos dessa forma, já experimentamos de forma natural, desde quando nós nascemos, de uma forma talvez genética. Lembra que é uma ciência simbólica, tá? Não tem comprovações muito exatas, lembrem-se disso. Então, dentro disso, entende-se o quê? Que eu, então, já nasci. Ou, nós vamos ver na frente, uma pessoa já sanguínea, melancólica, fleumática, né, colérica e por aí vai. Por quê? Eu já tenho uma disposição a isso genética, mas a personalidade não. Tem a ver com a vida que eu tive ao longo da minha infância. Tem a ver com a vida que eu tive, com as experiências que foram colocadas diante de mim, principalmente na fase da infância, porque é na fase da infância que se forma personalidade. Entendemos? Até aqui é bom vocês entenderem bem para a gente se aprofundar, certo? Alguma dúvida? Deu para entender claramente? Deu para entender, amor? Faz, senão você fala aí, tá? Então, vamos lá, pode passar. A teoria dos 4 temperamentos. Esse é um estudo muito, mas muito antigo ali, ó. 400 anos antes de Cristo começou a se falar sobre os tipos de temperamento através de um médico chamado Hipócrates, né? Só que assim, a ciência em si, não só essa, né, a simbólica, mas até exata, ao longo dos anos, ela vai sendo desenvolvida, não é? Então, lá atrás, quando Hipócrates começou com essa história, ele achava que os temperamentos tinham a ver com uma questão biológica. Uma questão corporal, uma questão de como o nosso órgão, os nossos órgãos, o nosso organismo corresponde. Aí ele falava sobre sangue, ele falava sobre a questão da flema e por aí vai. Porque ele focava o temperamento, olha quantos anos atrás, ele focava o temperamento no funcionamento biológico. Só que ao longo dos anos, a gente não vai entrar, não vai, se aprofundar nisso, porque hoje a gente precisa entender os nossos temperamentos, mas ao longo dos anos, alguns outros psicólogos, médicos continuaram desenvolvendo esse estudo. Entenderam que não tem a ver com a questão da minha funcionalidade biológica. Não tem a ver, mas tem a ver com uma característica que nós já, de alguma forma, nascemos com ela e correspondemos o meio que nós vivemos dessa forma e dessa maneira. Então, dentro disso, se desenvolveu esses 4 temperamentos. A pessoa colérica, a pessoa melancólica, fleumática e sanguínea. E daqui eu já quero que você comece a fazer o quê?
que você já comece a fazer uma autoavaliação de você, para que você saia daqui tendo a convicção qual é o seu temperamento. Quem já sabe vai ser aperfeiçoado hoje. Quem não sabe, é importante descobrir, tá? Então, daqui a gente vai começar a fazer essa autoavaliação. Então, vamos lá. Pessoa colérica. São pessoas com esse temperamento, são geralmente fortes, ambiciosas e expressivas. Ou seja, aquela pessoa que vambora, não cai fácil, sabe? É disposta e tem que fazer, vambora fazer e vamos que vamos. Elas tendem a ficar irritadas com facilidade. Tem alguém assim aqui entre a gente? Se irritam fácil, fácil, fácil. A pessoa melancólica. Esse temperamento é mais reservado e sensível, ou seja, uma pessoa mais na dela, fechadinha, emotiva, né? Pessoas melancólicas podem ser pensativas e se sentir tristes com mais frequência. Então, a pessoa melancólica é aquela mais, sabe assim, que parece que quando a gente olha para ela, ela está sempre triste. Ou a maioria das vezes ela está mais assim para baixo, mais para dentro de si mesmo, sabe? Por aí vai. Fleumática. As pessoas com esse temperamento são calmas, tranquilas e raramente se aborrecem. Eu não sei, tem alguém... É o quê? Tá morta essa? Falando que essa daqui tá morta, gente. É uma pessoa assim, tipo, paz e amor, ok, né? Tá tranquilona. Elas preferem o quê? Evitar os conflitos. Elas não são de briga, literal. Elas não são de briga, não são. E a sanguínea, a gente vai se aprofundar mais em cada temperamento. É só para a gente começar a ficar dinâmico e começar a se encontrar aí, tá bom? As sanguíneas são animadas, extrovertidas e sempre prontas para se divertir. Ou seja, aquelas empolgadas, vão embora e tal, sabe? Pensamento positivo, vão embora. Elas têm muita energia e são otimistas. Sempre tudo vai dar certo. Essa é a sanguínea. Então agora pode passar. Vamos penetrar mais um pouquinho, né? Entrar mais um pouquinho em cada temperamento. Já vai se avaliando, já vai se encontrando. Dentro dos estudos dos temperamentos, você pode ver que você vai ter ou todas as características ou a maior parte. Pode ser que uma característica ou outra você não tenha, né? Por exemplo, eu já sei qual é o meu temperamento. Alguém sabe qual é o meu temperamento? Quem desconfia? Eu sou sanguínea. Eu sou sanguínea. Mas, assim, tem coisas que eu não tenho da sanguínea. Mas a maioria das coisas eu tenho. E dentro do estudo do temperamento, às vezes a gente pode ter 2 temperamentos que se predominam, que, sabe, que se destacam, que são dominantes, como a gente fala. Então, pode ser que você se encontre em 2 desses temperamentos, tá? Não tem problema. Então, vamos lá tentar entender quem a gente é. A colérica. Geralmente, a colérica é uma líder nata, sabe? A pessoa colérica é aquela que deixa comigo, já resolve, já faz. Quando vê, ela já liderou literalmente a situação, as pessoas, ela já organizou tudo, tá tudo ok, tá tudo pronto, sabe? É legal que vocês vão começar a se identificar e vão começar também a identificar as pessoas que convivem com vocês, né? Então, isso é muito legal. Outra característica da pessoa colérica, ela é rápida, ágil, resolve problemas. Nada a ver, por exemplo, com a minha personalidade, com o meu temperamento. Personalidade é diferente de temperamento. Nada a ver, sabe? A colérica é aquela assim, tem que fazer isso? Tá, então vamos fazer assim, assim, assim. Quando a gente vê, esse bobear, ela já até fez. Ela já até preparou, ela já até idealizou e quando a gente vê, já está até pronto. Porque ela é rápida, ela é ágil, ela é prática e papum. Outra característica, ela é impulsiva e explosiva. Você vai ver que todos os temperamentos têm pontos bons e pontos ruins. Todos eles. A colérica é a impulsiva. Quando vê, já falou, já fez, se estressa fácil. Se estressa facinho, essa é a colérica. Tem dificuldades para perdoar. Geralmente a pessoa colérica, ela é uma pessoa meio, sabe assim, que guarda as coisas. Então ela tem uma dificuldade de liberar o perdão. Não que ela não perdoe, mas ela tem essa dificuldade de tipo, tá bom, deixa pra lá, te perdoo, vamos viver. Então ela tem essa dificuldade.
Possui senso de justiça. É aquela que, não, peraí, isso aqui está certo, isso aqui está errado, não tem meio termo e ponto. Ela é muito assim. Então, ela possui um senso de justiça muito forte dentro dela e ela atua dessa maneira. Então, ela é justa nas decisões dela e ela é justa com as pessoas. Não tem paciência com pessoas dramáticas. Não tem paciência. Por que o povo está rindo, meu Deus do céu? Eu acho que vocês estão se descobrindo aí. Não tem paciência com gente dramática, gente. A colérica é aquela, olha só. É isso, ponto final. Para de bobeira, levanta. Sabe, ela não tem saco para essas coisas. Vamos lá, o próximo. Oi. Ó, a líder quer falar. Uma das regras é cada um fala de si aqui. Tu tá se descobrindo, não fica apontando coleguinha não, que isso é feio. Quebrou a regra. Olha isso, gente. Vamos lá. Próximo. Tem um coração doador, gosta de ajudar e é compassiva. Lembra que o senso de justiça dela é mais alto? Então, lógico que ela é aquela que abraça, ela é aquela que abençoa, ela é doadora para as coisas corretas, para as coisas certas. Então, ela facilmente, ela abençoa as pessoas, ela é assim. Outra característica, decidida e focada. Tem que fazer, tem que entregar. É tal dia, é tal hora. Vai ser dessa forma? Vamos lá, vamos focar, vamos embora. Geralmente a colérica ela é um dos temperamentos que não desiste facilmente. Pessoas assim, elas vão até o final. Custe o que custar, elas vão até o final. Outro temperamento, tem disposição e muita energia, não tem preguiça. A colérica não é uma pessoa preguiçosa, pelo contrário, ela vai trabalhando, ela vai fazendo. E por último, extrovertida com poucas, mas amiga leal. Ela é seletiva. Ela escolhe com quem ela vai ser, sabe, extrovertida, de quem ela vai ser amiga, de quem vai ser amiga dela. Ela é assim. Então, essa é a colérica. Temos coléricos em nosso meio, gente? Por acaso, você lembrou aí de alguém também dentro da sua família, seu filho, seu marido, sua esposa? Lembrou também? Porque isso vai nos facilitar hoje a entender quem convive com a gente, tá? Vamos lá agora para a pessoa melancólica. A pessoa melancólica, ela é introvertida e muito pensativa. Ela é aquela que é totalmente para dentro, sabe? Para dentro, para dentro, para dentro. Ela pensa demais, ela não é de muita ação, sabe? Mas ela é na dela, quietinha, e ela pensa, a cabeça vai longe. Ela é empática e muito leal, muito leal. Então, ela tem facilidade de olhar para os outros, ela tem facilidade de se preocupar com os outros e automaticamente ela vai ser leal com as pessoas, tá? Ela é profunda e séria. Geralmente a pessoa melancólica não é aquela tipo, cheguei e tal. Não. Se bobear, ela chegou e ninguém nem percebeu. Sabe? Chegou. Tem alguém aqui assim, gente? Chegou e nem percebeu, entendeu? Tá aqui, quietinha, né? Na dela, né? As pessoas entraram, ela é muito na dela, mas ao mesmo tempo ela é profunda também. A pessoa melancólica, ela não é uma pessoa rasa. Lembra que ela pensa demais? Então ela é profunda nos pensamentos dela, ela é profunda nas coisas que ela se coloca para fazer, ela é profunda. Outra característica, às vezes ela é pessimista. Às vezes ela não consegue ver as coisas boas, então ela acha que às vezes tudo vai dar errado, que as coisas não vão caminhar, sabe, por esse caminho vai dar errado, sabe, que as coisas não vão melhorar, então às vezes ela tem uma tendência de esperar sempre o pior. Outra característica, muito crítica consigo mesma e com os outros também. Ela olha para ela e ela quer dar o melhor dela. E ela se avalia o tempo inteiro. Mas à medida também que ela se avalia, ela avalia o outro também.
né? Ela se compara com o outro, ela compara o comportamento do outro com o dela, né? As decisões, a posição. Então, ao mesmo tempo que ela é crítica com ela também acaba sendo muito crítica com as outras pessoas. Ela se esforça em ser assertiva e tudo. Se ela é uma pessoa crítica com ela, então ela sempre quer acertar. Então, assim, geralmente a melancólica é aquela assim, eu vou fazer isso aqui porque eu acho que dessa forma, se eu fizer, se eu agir dessa forma, eu vou conseguir acertar. Ela se preocupa em acertar. Sabe, ela não é daquelas que, se der, deu, se não deu, também estou nem aí. Não, ela se importa. Ela se importa em acertar, ela se importa fazer com que dê certo. Outra característica, ela é sensível e emotiva. Sabe, ela é muito na dela, mas ela é sensível. Ela pode não se expressar muito. Ela pode não demonstrar muito o que ela está pensando, demonstrar muito o que ela é, o que ela está carregando, mas ela é muito sensível. E ela é muito emotiva. Então, às vezes, ela fica triste mais fácil do que o outro. Sabe, ela leva as coisas mais para o coração do que os outros e assim vai. Ela é uma pessoa confiável, porque ela é muito leal, então ela é confiável. Assim, eu tenho... é engraçado, né, que conforme a gente vai entendendo os temperamentos, a gente acaba percebendo no meio dos nossos relacionamentos as pessoas, né? Então, é muito engraçado que eu tenho uma menina, né, lá na nossa igreja, que eu digo assim, gente, essa daqui é purinha melancólica. Ela é na dela quietinha, mas eu confio. Confio. Por mais que ela não seja aberta e fale, não sei que ela não é aquela motivadora e tal, eu confio nela. Porque a melancólica é uma pessoa confiável, ela é muito séria, ela é muito profunda, igual a gente viu nas coisas que ela faz, ela leva a sério, ela tenta acertar. Então, a pessoa melancólica, ela é uma pessoa confiável. Ela também é perfeccionista. Ela é detalhista. Então, ela olha tudo nos mínimos detalhes em todos os aspectos. Na forma ambiental, na forma emocional, na forma da troca dos relacionamentos. E ela quer que tudo fique certinho. Me ajuda aí, que eu não estou conseguindo abrir aqui, não. Cheia de opinião aonde? Na colérica ou aqui? Na colérica. Então, ficou faltando ali. Cheia de opinião e o quê? Cheia de opinião e é séria. É bom falar sobre isso. Vamos voltar para a colérica rapidinho? Depois a gente volta para a melancólica? Esse último tópico da colérica é interessante, porque ela é cheia de opinião, ela é aquela pessoa que, tipo assim, a maioria das vezes ela está certa. Gente, olha, eu tenho 2 irmãos, então somos 3. Então eu tenho uma irmã colérica. Eu falo, tu é colérica em pessoa. Literal. E eu falo para ela, você é cheia de opinião, tudo seu tá certo, né? Quando eu brinquei com ela, eu falei, vamos descobrir seu temperamento. Aí fiz o teste com ela, botei todo mundo, minha cunhada, minha mãe, para fazer os testes e tal. Vamos todo mundo fazer. E ela falou assim, eu acho que eu sou sanguínea. Eu falei, duvido, tu é colérica. Porque imagine uma pessoa cheia de opinião, sabe? Então, a colérica, geralmente, ela é muito assim. Volta para a melancólica, tá? Então, onde é que eu parei? Na perfeccionista, né? Vamos para a criativa. Outra característica da melancólica é que ela é criativa. Criativa. Nossa, mas a melancólica é criativa? Sim. Ela não é profunda? Ela não é introspectiva? Então, automaticamente, se ela está ali o tempo inteiro pensando ali dentro dela mesma, ela vai ser criativa. Então, ela é uma pessoa criativa. Então, melancólicas, por favor, se manifestem. Nós precisamos da criatividade de vocês, tá? Falem, se coloquem, é sério, coloquem as ideias de vocês para fora. Não fique retido para vocês. E, por último, é o quê, Jace? Boa ouvinte e boa conselheira. Quantas melancólicas e melancólicos nós temos aqui? Gente, procura essa galera para conversar, gente. Senta com eles e com elas e bate um papo. Porque essa galera é boa ouvinte e boa conselheira. Ela sabe ouvir. Ela não fala o tempo todo. Ela se preocupa, né? Ela é empática, como a gente viu. Ela é leal. Então, ela é boa ouvinte e boa conselheira. Quem é melancólico aqui? Cadê? Se você se identificar com 2 temperamentos, não tem problema, tá? Pode acontecer, tá bom? Vocês avaliaram, lembraram de alguém dentro de casa que seja melancólica? Sim? Você está entendendo? Vocês estão vendo? Todo temperamento tem pontos bons e pontos ruins. Todo temperamento. Pode passar.
A pessoa fleumática, vamos lá. Ela é bem-humorada e querida. Todo mundo gosta dela, é aquela queridinha, aquele queridinho do grupo. Sabe, onde chega as pessoas fazem questão da presença dela. Porque ela é bem-humorada, a presença dela faz diferença, sabe? Ela é uma pessoa amável. Outro ponto, não é de sentir raiva, como é que é? Não é de sentir raiva e indiferença, está escrito errado ali, né? Então, assim, ela não é uma pessoa que sente raiva facilmente, não é. Não, ela não, digamos que a fleumática, eu acho que é uma das pessoas, dos temperamentos mais equilibrados dos 4. Pelo menos eu identifico isso. Ela tem o temperamento dela mais equilibrado do que os outros, né? Porque ela é uma pessoa muito difícil de sentir raiva, sabe? As coisas para ela é indiferente. Não quer dizer que ela não se entristece, não quer dizer nada disso, mas a maioria das coisas para ela é indiferente, ela não esquenta a cabeça dela, sabe? Ela não se preocupa, tipo assim, ai meu Deus, não vou dormir por causa disso. É indiferente, ela é tranquila, ela é calma, ela é na dela. Outra característica, ela é sensível, mas tem dificuldade de expressar seus sentimentos. Então, por mais que ela seja na dela, ela também é uma pessoa emotiva, ela também tem a sua sensibilidade, mas ela não sabe como expressar. Ela não sabe colocar para fora, ela tem essa dificuldade de demonstrar, sabe, como que ela pensa, como que ela sente, por aí vai. É de poucos amigos. Por mais que ela seja querida no lugar que ela vive, ela escolhe também as pessoas que serão suas amigas, as pessoas que serão os seus amigos. Então, ela é querida de muitas pessoas, sabe? E talvez tenha para elas muitas pessoas queridas, mas amigos, ela também é muito seletiva. Outra característica, pensa mais do que fala. Ela fica pensando, ela fala, diferente da melancólica, a melancólica não fala tanto, a fleumática fala. Ela fala, mas ela pensa mais. Ela fica ali, sabe? Pensa. A fleumática é tipo assim, vale a pena falar? Porque ela não é paz e amor, então ela fica assim, vale a pena falar? Acho que eu não vou falar. Então ela pensa, às vezes prefere não falar. E aí não fala, tá? Temos fleumáticas aí? Tem gente se identificando aí? Tem? Então tá bom. Vamos lá. Ela é observadora. A fleumática é muito importante. Um dos aspectos que ela tem de excelência é a observação. É muito importante em grupos que a gente vive ter pessoas observadoras. A fleumática é essa pessoa que pode estar acontecendo várias coisas ao mesmo tempo, mas ela está observando as situações, observando as pessoas, observando ao seu redor e tendo uma leitura das coisas que estão acontecendo. Ela é empática em tempo e às vezes fora de tempo. É tipo assim, às vezes as pessoas acabam abusando dela. Porque ela é empática, ela tem, sabe, ela se compadece pelos outros. Mas às vezes, para não criar conflito, para não criar confusão, ela dá razão para o outro, mesmo que o outro esteja errado. Então ela é empática, no tempo certo, mas também fora do tempo. Enquanto ela tinha que falar, enquanto ela tinha que, não é assim, não posso me colocar no seu lugar agora, não posso agir dessa forma, ela não. Ela deixa porque ela não quer se aborrecer. Ela não quer, sabe, brigar com ninguém. Ela não tem essa disposição para isso. Ela quer que as coisas fiquem bem, fiquem em paz. Então, para ela não vale a pena discutir. Outra característica, ela é muito passiva, sabe? Tranquila, mansa. Tem alguém aqui assim, gente? Tranquila, mansa, de boa. Sabe, é bom andar com pessoas assim, né? Mansas, tranquilas. É bom. Outra característica, ela é prática. Ela é muito prática, né? Então, é aquela que faz as coisas rápido também, né? Eu tenho uma fleumática na minha vida também. Tu também tem, amor. Eu tenho uma fleumática na minha vida. Vocês têm uma fleumática? Uma pessoa fleumática na vida de vocês? Eu tenho uma fleumática na minha vida. E ela é prática mesmo, muito prática. Vamos lá, outra característica. Boa ouvinte e agradável para conversar. É um ponto parecido com a melancólica. Mas a fleumática, como ela é muito querida, a melancólica é mais na dela, introvertida. Então, a fleumática, talvez as pessoas tenham mais facilidade de sentar, bater papo, conversar e tudo mais, né? Até porque ela também é uma boa ouvinte no aspecto de que, às vezes, ela pensa, né? Mas nem sempre fala. E, às vezes, ela é aquela que
para dar razão, né, ao outro, ela também não quer entrar em alguns embates. Então, ela é uma boa ouvinte, agradável para conversar. Qual é outro ponto que está ali? Não tem, ok, acaba aí. Quantas pessoas fleumáticas nós temos aqui, gente? Algumas. O pessoal está com vergonha de levantar a mão. Tem outros que estão apontando. Quantas pessoas na sua casa tem pessoas fleumáticas assim? Lembrou de alguém, de um filho e tal? Beleza, mãe, esposa, enfim, vó, e por aí vai. Um irmão. A sanguínea, vamos falar da sanguínea, é o último temperamento. A sanguínea, ela é amorosa e agradável. É aquela que gosta de abraço. É aquela que, onde senta, conversa, bate papo, é simpática. Sabe, tá na fila. Meu marido que fala, meu Deus do céu, tu já tá conversando com quem aí, gente? Tu já tava, conversa fácil. Sabe, bate papo. Às vezes, ela não precisa que a pessoa puxe assunto, ela mesma puxa assunto, entendeu? Ela não precisa disso, ela mesmo puxa o assunto. E aí pronto, já começou, porque ela é uma pessoa muito amorosa, e é mesmo. A sanguínea é uma pessoa carinhosa, ela é muito de contato, de abraço, sabe? De demonstrar carinho. E uma pessoa agradável, sabe? A presença dela, eu tô adorando isso. A presença dela é agradável. Geralmente, as pessoas sanguíneas gostam da presença da sanguínea. Perdão, as pessoas que vivem como a sanguínea, um sanguíneo, gosta da presença deles. Porque a presença deles faz diferença. Quando eles não estão, as pessoas sentem falta da presença dessas pessoas. Então, a sanguínea tem essa característica. Outra característica da pessoa sanguínea. Ela é emotiva e é um pouco dramática, né? Então, assim... ela aumenta às vezes um pouco, sabe? Ela chora, né? Ela sente ali... Às vezes mas às vezes ela aumenta um pouco, sabe? Um pouquinho. Então, ela é dramática às vezes, né? Muito emotiva, chora vendo um filme, né? Vendo coisas simples, bobas. Essa é a pessoa sanguínea. Ela é motivadora e empolgada. A pessoa sanguínea é aquela assim, vamos embora, vamos fazer. Ela é encorajadora, ela levanta as pessoas, ela dá direção para as pessoas. Essa é a sanguínea, essa é a pessoa sanguínea. Ela é motivada e ela é empolgada também. Ela não precisa ser motivada pelos outros fatores, pelas pessoas. Ela por si, ela é motivada. Ela é a motivação, né? Ela é a motivação, vamos lá, mas ela consegue também trazer as pessoas com ela. Vamos lá, vamos fazer, ela empolga outras pessoas, ela coloca outras pessoas, né, de pé e por aí vai. Outra característica, ela é positiva, leve e alegre. Ela o tempo todo acha que tudo vai dar certo. Não, vai dar certo. Para ela as coisas são práticas, assim, sabe? As decisões, não, vamos fazer isso. Mas envolve isso e não, tipo assim, trazendo no âmbito ministerial, né, no nosso âmbito igreja, não. Deus vai prover, Deus vai fazer. A sanguínea, a pessoa sanguínea é assim. Deus vai fazer, Deus vai abrir as portas. Ela é uma pessoa leve, ela é uma pessoa, sabe, fácil. Ela é uma pessoa positiva. Vai dar tudo certo. Nada dá errado para a sanguínea. No caso dela, nada dá errado, tudo dá certo, né? E ela é alegre. Por isso que a presença dela faz diferença. Porque por ela ser uma pessoa alegre, quando essas pessoas não estão, o grupo sente falta, a família. Se você tem um filho, por exemplo, sanguíneo, quando ele não está em casa, você sente falta dele. Ou um irmão, ou o seu marido é assim, ou a sua esposa, eu não sei, nesse âmbito familiar, quando não está, você sente falta. A mesma coisa no seu convívio no trabalho, a mesma coisa no convívio com a igreja, você sente falta daquela pessoa. Outro ponto, ela é muito comunicativa, ela fala muito fácil, ela tem facilidade de se colocar, ela tem facilidade de, sabe, de ser espontânea nas palavras dela, de poder passar as ideias dela, porque ela gosta de falar, ela é faladeira, tá? A sanguínea gosta de falar. Tem sanguíneos aí no nosso meio, gente? Tem. O sanguíneo gosta de falar, gente. Outro ponto. Perdoa com facilidade. Perdoa com facilidade. O sanguíneo é aquele que, tá bom, a gente brigou e tal. Perdoa.
Aí se a pessoa fizer de novo a mesma coisa, a gente fica até triste, né? Mas a gente perdoa de novo. Então, o sanguíneo, diferente, por exemplo, do colérico, né? Porque às vezes o colérico, em alguns pontos com o sanguíneo, eles se lembram muito. O sanguíneo, ele tem essa facilidade. Ele perdoa, sabe, com mais tranquilidade. Ele não guarda tanto. Outro ponto. É amiga, a pessoa sanguínea é amiga de muitos. É aquela que tem um amigo em todo lugar. Tem um amigo na igreja, tem um amigo no trabalho, tem amigo em casa, tem amigo na rua, tem amigo no mercado. Tem amigo aonde, gente? No estacionamento do condomínio, na academia, sabe? Ela é amiga de muitos. Onde ela está, ela tem amigos, entendeu? Onde ela está, onde ele está, ele tem amigos. Então, geralmente, a pessoa sanguínea, ela é amigo de muitos. Né? Ela tem essa facilidade, acha que todo mundo é amigo. Né? E acha que ela é amiga de todo mundo. Outra característica, ela é criativa também, então ela está sempre pensando em ideias, né? Mas, por exemplo, uma diferença entre ela e a melancólica também é criativa, mas a sanguínea, ela fala, por isso que eu falei que os melancólicos precisam falar, precisam se colocar. Porque os sanguíneos, eles são criativos, porque eles estão o tempo inteiro pensando, são inovadores, eles falam, eles colocam para fazer, para funcionar. Então, assim, vocês percebem que, às vezes, os temperamentos, as características dele, eles são parecidas. Só que, às vezes, a gente usa de maneiras diferentes. Então, quanto mais a gente tem conhecimento do que nós somos, mais aptos para nos aperfeiçoar a gente está sendo. Ok? Então, vamos lá, continuando. E, por último, ela é um pouco esquecida. Por ela fazer muita coisa, sabe? Ela esquece das coisas. Então, ela perde, às vezes, meado das coisas. Ela, uma hora, está resolvendo uma coisa aqui, aí ela para, aí ela vai fazer outra coisa aqui, só que ela esquece que ela não concluiu a outra coisa. Aí ela volta, ela é esquecida, ele é esquecido. As pessoas têm que mandar mensagem, as pessoas têm que lembrar, ela tem que anotar, tem que fazer checklist, porque ela é esquecida, tá? Quantos sanguíneos nós temos aqui? Nós temos alguns sanguíneos aqui, né? Legal. Muitos, muitos. E quantos lembraram de ter um sanguíneo na sua casa? Legal, legal. Então, olha só. Deu para a gente entender mais ou menos o nosso temperamento? Você conseguiu se identificar dentro dele? Entre 1 e 2 no máximo. Geralmente, um sobressai mais, mas às vezes acontece de ter um segundo temperamento dominante também. Né? Então, olha só. A gente viu que todos os temperamentos, absolutamente todos os temperamentos, têm pontos bons e pontos ruins. Aí, o que eu faço com esse autoconhecimento? Começo a, por exemplo, deixa eu pegar algo aqui da sanguínea, porque eu sou sanguínea, para dar um exemplo. Ó, emotiva e um pouco dramática. Eu sou dramática. Aí eu preciso me conter. O meu marido fala assim, Dinha, para que isso tudo? Aí o que eu faço com isso? Eu vou me apoiar, porque um ponto da sanguínea é que ela é dramática. E eu vou dar desculpa que eu tenho que ser uma pessoa dramática, trago problema para minha casa porque eu sou dramática. Não. Eu conhecendo que um dos perfis que eu tenho dentro desse temperamento é ser dramática, eu preciso aperfeiçoar e ser menos dramática. Eu não posso pegar os meus pontos frágeis dos meus temperamentos e utilizar como desculpa para os meus erros, para as minhas atitudes, para os meus comportamentos. Então, hoje aqui, a gente está entendendo qual é o nosso temperamento. Mas não é para você fazer disso um escudo, não. É porque eu sou assim, eu nasci assim. Não, gente. A gente precisa se aperfeiçoar. A primeira coisa que eu falei, autoconhecimento. O autoconhecimento nos aperfeiçoa. Nos aperfeiçoa. Né? Então, seja lá quem você for, o colérico, o fleumático, o sanguíneo, ou melancólico, você tem pontos excelentes, mas você tem pontos para melhorar. Você tem pontos para melhorar. Então, melhore. Sabe? Então, identifica, igual eu falei, o autoconhecimento também gera o quê? A compreensão das nossas vulnerabilidades, das nossas fraquezas. Entenda essas fraquezas suas e aperfeiçoa e melhora. Não é para você se colocar... Eu achei muito interessante que eu estava um dia... sentada na mesa, né, com algumas amigas, todas eram líderes.
E uma delas falaram assim, a gente falando, porque eu acho que eu sou afromática, eu acho que eu sou isso tal. E aí uma delas falou assim, ela estava fazendo uma cara feia. Ela falou assim, eu acho isso muito perigoso, a gente ficar dando título, se a gente é sanguínea, se a gente é colérico e tal, porque a igreja acabou meio que fazendo disso uma bengala. Né? A igreja, quando ela diz, as pessoas, a igreja somos nós, né? Eu sou assim porque eu sou fleumática, eu sou assim porque eu sou melancólica. Não, e não é assim. E eu achei muito interessante, eu vi uma resistência dela, né, em dar um título, né, e fazer com que as pessoas se aperfeiçoassem nesse assunto, mas porque eu entendi a colocação dela. Realmente existem pessoas que acabam fazendo, sabe, desse conhecimento algo que possa dar desculpas para os seus erros. Entende? Dar desculpas para os seus erros. Por exemplo, a melancólica, se ela é uma pessoa na dela, introvertida, se ela é muito sensível, né, se ela pensa demais, e às vezes ela se entristece com mais facilidade, ela precisa colocar a tristeza dela para fora. Ela não pode ficar fechada nisso, se fechar para isso. E não é porque eu sou assim, não. Vamos aperfeiçoar isso. Você precisa falar. Você precisa se expor, você precisa se colocar. Né? Mas quem? A fleumática, por exemplo. A fleumática é uma pessoa muito querida, né? Porque ela tem dificuldade de dizer não. Mas, às vezes, o nosso não é necessário para nós e para o outro. Então, você não pode falar, porque eu sou fleumática, então eu não posso falar não. Não. Agora que você sabe que você tem essa dificuldade, vai aprender a dizer não. Aprenda você. E faça o outro aprender a ouvir o seu não, porque, às vezes, a pessoa se acostuma a ouvir tudo sim, o tempo inteiro sim, do fleumático ou da fleumática. Então, aprenda a dizer não, né? Atendendo uma paciente também, eu falo para ela, olha, hoje você ainda só não tem alta, porque você ainda não consegue dizer não. Ela tem uma dificuldade enorme de dizer não. Já foi pior, muito pior, hoje está bem melhor, mas ela ainda não consegue, porque eu entendo que é dela. É um temperamento que ela tem, mas ela precisa desenvolver. Ela precisa aperfeiçoar isso. Então, a gente não pode fazer, sabe, do nosso conhecimento, do nosso temperamento, desculpa para os nossos erros. Né? O colérico, por exemplo, falei pelo menos está vindo aqui na minha memória, falei pelo menos uma característica negativa de cada um, mas se a gente for rever, tem alguns outros pontos. O colérico, por exemplo, aqui que eu me lembro, é uma pessoa extremamente explosiva, impulsiva. Mas é porque eu sou assim, quando eu vi, eu falei, eu fiz. Para com isso. Para com isso, não se estressa. Não se estressa, domínio próprio, segura a língua. Vai para o banheiro e conta até 10. Entendeu, gente? É assim. Agora dizer assim, não, mas é porque eu sou a colérica, eu sou o colérico. Está errado. Agora que você sabe que você é, aperfeiçoa. Sai do lugar da onde? Da vítima. Foi um outro ponto que a gente falou lá no início. E para de ficar, sabe, trazendo desculpa e coloca a responsabilidade em você. Eu sou assim, né? Eu entendo então que eu nasci assim, que tem uma disposição genética em mim para eu ser assim. Mas então, agora que eu tenho conhecimento, deixa eu mudar. Por que eu estou falando isso? Porque agora que a gente descobriu o nosso temperamento, agora que a gente conseguiu idealizar, né? Ou melhor, conhecer o temperamento também das pessoas que a gente convive, gente, facilita algumas coisas. Pode passar, por favor, o slide. Então, qual o seu temperamento? Descobriu? Descobriram? Ok. Alguém ainda aqui ficou com dúvida? Não? Sério, gente? Eu quero viver algo novo. Foi cantado isso aqui, ó. Foi cantado isso aqui no altar, antes da gente começar. Né? Então, todo mundo descobriu, então, tempo novo na sua vida. Amadurecimento, crescimento, responsabilidade pessoal, emocional. Tempo novo. Foi liberado isso aqui no altar. Então, pode passar. Como, então, administrar as diferenças? Porque esse foi o tema dado também. Primeiro, conheça você mesmo. Você agora já sabe qual é o seu temperamento. E se esforce para conhecer o outro.
Qual é o temperamento do outro? Sabe, qual é, igual a gente viu lá no início, quais são os pontos positivos que ele tem, mas também quais são os pontos negativos que ele tem. Eu sei que ele acaba agindo dessa forma por causa do temperamento, é dele, ele é assim, então eu vou ter mais paciência. E aí a gente começa a administrar de forma mais sábia, sabe, os nossos conflitos, as nossas dificuldades um com o outro, porque a gente já se conheceu, está se conhecendo, e a gente está se esforçando em conhecer o outro. Então você sabe, por exemplo, se você tem um filho, né, alguém que mora com você, que fala o tempo inteiro, para de ficar recriminando ele, pode ser que ele seja um sanguíneo. Para de ficar mandando ele calar a boca. Não, deixa ele falar, deixa ele falar. Se você tem um colérico na sua casa, é líder, quer comandar, claro, você vai ensinar a administrar isso. Mas se ele ou ela é rápido, papum para resolver, deixa resolver. Ou se a criança se tem, sabe, como as pessoas falam, nossa, tem um espírito de liderança, né? Não, o temperamento dele mesmo. Deixa liderar, só ensina ele como fazer. Deixa, sabe, a gente não pode ficar reprimindo as crianças, os nossos filhos. Né? A gente não pode ficar, a gente precisa ensiná-los dentro disso, porque lembra, a infância vai ser a fase também onde a gente vai o quê? Desenvolver a personalidade deles. Né? Então, se você tem, por exemplo, uma criança que não gosta de falar o tempo inteiro, que é mais na dela, tá bom, para de o tempo inteiro ficar falando assim, fala. Não, mas seja pontual. Prepara uma mesa, prepara um ambiente. Filho, agora fala. Deixa ele falar naquele momento. Não fica achando que ele tem que falar o tempo todo. O tempo todo. Ele tem que falar, ele tem que se expressar. Mas você já sabe como preparar esse ambiente, porque você também precisa estimular ele, colocar o sentimento dele para fora. Se ele é uma criança ou ela é uma criança melancólica. Né? A mesma coisa fleumático. Filho, você precisa dizer não para os seus amigos. Você precisa ensiná-los, sabe? Você precisa ensinar o seu filho. Então, assim, quando a gente conhece também o temperamento do outro, a gente faz com que os conflitos diminuam, sabe? Quantos aqui são casados? Muitos de nós. Qual é o temperamento do seu cônjuge? Gente, pessoal, entende? Qual o temperamento? Ajuda ele, ajuda ela e se ajude também. Então, como administrar as diferenças? Conheça você mesmo e se esforce para conhecer o outro. E tenha paciência. E vai dar certo. Pode passar. Como administrar as diferenças no âmbito familiar? Faça dar certo. Faça dar certo. Eu fiquei pensando assim, qual exemplo eu posso trazer aqui da minha casa? Eu lembrei de um exemplo muito bobo. Eu amo franguinho ensopado, assim, sabe? Eu gosto de franguinho ensopado. Para mim, não importa se está moreno ou se está branco. Mas o Johnny, meu esposo, ele gosta de frango moreno. Moreninho, sabe assim, marronzinho. Para mim, tanto faz. Se está marrom, se tá, eu gosto de ele ensopado. E ele não. Você vê aquele frango branco? Ele não gosta. Ele não gosta. Ele não gosta. Então, gente, olha só. Eu gosto de frango ensopado. Seja branco, seja marrom, eu gosto. Então, quando eu fizer o frango ensopado, o que me custa fazer o frango moreno? A gente dificulta, às vezes, o nosso dia a dia. Coitado. Aí não, né? Aí não. Aí eu não vou fazer dar certo. O que custa fazer o frango moreno? Nada. Às vezes são coisas do nosso dia a dia, como família, que a gente dá bobeira. Esses dias eu estava atendendo um casal. Gente, uma coisa simples. Qual é a nota que você dá para o seu relacionamento? Um deu 6, outro deu 8. Agora vamos lá, os motivos. Gente, os dois falaram a mesma coisa. A mesma coisa. Absolutamente a mesma coisa. Só que eles olham para a mesma situação com visões diferentes. Vamos supor, a gente está brigando, não vou expor. A gente está brigando por causa do celular. Um exemplo, vamos supor que essa situação. Ambos falaram a mesma coisa. Mas a visão que um tem e o outro tem é diferente. Só que aí,
a gente como, né, psicólogo, terapeuta, às vezes, sei lá, mas quem, né? Às vezes um pastor, um conselheiro, alguém que você tem de confiança, você fica assim, vendo e fala assim, gente, não é possível que eu estou vendo isso. Cara, só falta eles colocarem isso aqui no lugar e pronto, está resolvido. Só que no olhar de dentro, às vezes a gente não percebe isso. Dentro do âmbito familiar, às vezes a gente não percebe. E eu cheguei para eles e eu falei, gente, eu não sei se vocês notaram, mas vê se vocês concordam comigo. A gente sempre devolve, né, a palavra aos nossos pacientes. Que psicólogo, gente, uma coisa que eu quero abrir aqui, um parênteses para vocês, não vai resolver os seus problemas. Ele vai te ajudar a olhar as situações como ela é. E você tem que tomar a sua decisão. E você tem que ser responsável por isso. Então, fazer terapia também é investir em autoconhecimento, tá? Se você precisa fazer terapia, faça. Se você tem condições para fazer, faça. Porque é investimento no autoconhecimento que você tem de você mesma. Voltando. Eu falei assim, gente, vamos lá. Vocês concordam que os dois estão brigando pelo mesmo motivo? E o que falta é isso aqui a eles? Não é tão simples? Aí eles, tipo assim, caramba, Eles estavam complicando uma coisa que não era complicada. Eles estavam fazendo um negócio pequeno, uma coisa que não precisava. Às vezes, a gente dificulta o que é simples dentro da nossa família. A gente precisa facilitar às vezes. Sabe, quer ver um exemplo? Esse serve para os maridos e as esposas vão concordar comigo. Cadeira é lugar de sentar. Não é lugar de meia, não é lugar de calça, não é lugar de... Não é, gente? Não é lugar de toalha, não é lugar de camisa do trabalho, não é, gente? Cadeira é lugar de sentar. Então, o que o marido tem que fazer? Tira a meia. Facilita a vida da esposa, né, amor? Em nome de Jesus, facilita. É só um exemplo que eu trouxe boba, que lá em casa a gente não fala amor, pelo amor de Deus. Aí ele, não amor, já tô indo. Ai, que isso me irrita, né amor, me irrita. Aí ele, não amor, já tirei. Aí tem vezes que ele fala assim, antes de deitar, olha só cara, antes de deitar eu vou tirar, tá? O que custa botar no cesto na hora que chegou? Porque tem que ser na hora de deitar, não é? Mas então, gente, às vezes a gente complica. Como família, às vezes a gente complica e a gente precisa fazer o quê? Dar certo. É decisão. Eu sempre falo em consultório, terapia. Gente, não adianta você querer um comportamento novo se você não decide aqui primeiro. É aqui, precisa partir da nossa mente. Você precisa decidir. Quer ver uma coisa? Quantos aqui já passaram por momentos muito difíceis? Levanta a mão. Todos nós. Eu também já passei por alguns momentos difíceis. Só que em todos eles eu sabia que o Senhor estava comigo. Só que para algumas pessoas veio os questionamentos. Não, Deus não está comigo. Deus não está comigo, porque ainda não entendeu. Ainda não entendeu. Tem coisas que a gente não pode sentir, que a gente tem que entender, que a nossa mente precisa desenvolver. Deus, é soberano, Senhor, está difícil, está ruim, mas eu entendo quem o Senhor é na minha vida, então pode estar tudo ruim. Eu entendi quem você é, então isso não me abala, essa situação não me abala. A mesma coisa é a nossa vida, o nosso dia a dia. Se a gente não decide mudar aqui, comportamento não vai mudar. Então eu sempre motivo e falo, quando eles me contam alguma coisa, por exemplo, não, eu estava observando, eu me dei conta que eu pensei, que eu fiz, e eu observei o que eu fiz, porque está começando a identificar pensamento, está começando a entender, e aí muda o comportamento. Então, para a gente fazer dar certo, algumas coisas na nossa mente que precisa mudar. É na nossa cabeça. Não adianta você dizer, não, hoje eu vou sair daqui e eu vou fazer diferente se você não mudar aqui. Você quer que a sua família dê certo? Então, veja o que tem que mudar aqui. E o seu comportamento vai exatamente demonstrar o que está mudando aqui. Porque mente dá comando para o corpo, pensamento dá comando para o corpo.
Então você precisa entender muito mais do que sentir. Sentimento passa, emoção passa, entendimento. Pode vir vento, sol, chuva, o que for. A gente entendeu, a gente compreendeu. Então a gente é firme naquilo que nós entendemos. E assim vai. Então, como administrar as diferenças no âmbito familiar? Faça dar certo. Faça a sua parte. Faça a sua parte e faça dar certo. Pode passar. Colossenses 3, do versículo 12 do versículo 14, vai dizer assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de toda profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns aos outros, uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Isso aqui é muito rico. Vamos por partes para a gente começar a finalizar. Portanto, como povo escolhido de Deus, eu não sei se todos aqui, já por si fizeram, entenderam, tomaram essa decisão de fato fazer Jesus o seu Senhor, aquele que governa a sua vida, aquele que administra a sua vida. Mas existe algumas recomendações para nós que fizemos um dia esse ato diante de Deus. E é para nós, ele está dizendo assim, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, nós somos amados, somos separados, santificados. Revistam-se, presta atenção, revistam-se. Eu estou aqui com uma roupa, estou aqui com uma blusa. Se eu quiser colocar, por exemplo, uma blusa dessa, celebrando a recuperação, vou me revestir, vou colocar sobre mim essa camisa. Então a orientação é qual? Revistam-se, coloque sobre vocês, se vistam de profunda compaixão, de bondade, obrigada, de bondade, de humildade. A gente precisa colocar, sabe, essa veste sobre nós, essa roupa sobre nós, de bondade, de compaixão, de humildade, de mansidão. É tão interessante que Jesus fala assim, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas ele está falando sobre fardo. Ele está falando que o fardo dele que o jugo dele é leve, que o fardo dele é leve, é suave. Ele fala assim, deixa eu dividir com você, sabe por quê? Ele é manso e humilde. Às vezes a gente complica. A mesma medida que ele está falando que é leve, que é suave, que ele divide com a gente, automaticamente, no mesmo versículo ele fala, e aprendam de mim, que sou manso e humilde. A gente dificulta às vezes os nossos relacionamentos e traz problema onde não tem problema. Então Paulo está dizendo, olha, se revistam de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, independente do seu temperamento. Independente do meu temperamento. A gente é um povo escolhido por Deus. Seja você sanguíneo, colérico, melancólico ou fleumático, se revista, coloque sobre você compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Não tem jeito, você tem que suportar a tua esposa. Você tem que suportar o teu esposo, você tem que suportar sua mãe, seu pai, seus filhos, seus irmãos, sua avó, seu avô. Você tem que suportar, gente, olha só. Isso aqui está suportando o meu celular. Suporte é isso. Sabe, eu apoio, eu seguro. Você é importante no seu âmbito familiar. Eu sou importante para a vida do meu marido e para a vida do meu filho. O meu marido é importante para mim, você é importante para mim, amor. E para a vida do Henrique. Porque a gente precisa se suportar. A gente precisa segurar um ao outro. Seja suporte para a sua família. Suporte para a sua casa e perdoe. E olha o que é mais profundo nesse versículo. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Como foi que Jesus nos perdoou, amados? Ele entregou a sua vida. Ele morreu por nós.
Ele eleva o ato de perdão aqui sobre nós. Ele diz que a gente tem que perdoar como o Senhor nos perdoou. Para dar certo, a gente precisa exercer o perdão na nossa casa. Senão, não dá certo. Um dia eu falho e eu preciso pedir perdão e meu marido precisa me perdoar. Outro dia vai ser o meu marido que vai falhar e ele precisa pedir perdão e eu preciso perdoar. O perdão precisa ser aperfeiçoado em nós. Seja o temperamento que for, para que a nossa casa dê certo. Para que a nossa família dê certo. E acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Jesus veio à terra e ele é o maior exemplo de todos. Outro dia eu vi alguém perguntando assim, qual o temperamento de Jesus? E aí eu vi a profissional dizendo assim, Jesus não tem temperamento, porque ele é perfeito em tudo. Jesus não tem temperamento. Então ele é o nosso maior exemplo. Jesus precisa ser o meu maior exemplo. Como sanguínea, ele precisa ser o meu maior exemplo, porque nas minhas falhas não há falha nele. E ele disse o seguinte, olha, vocês querem conhecer o meu Pai? Olhem para mim. Vocês querem saber como Deus é? Então olhem para mim. E a palavra vai dizer em 1 João que Deus é amor. Deus é amor. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos mais de Cristo e menos de nós. Porque se o elo perfeito é o amor e o próprio amor é o nosso Deus, e Jesus veio para que nós estivéssemos conectados com o próprio amor, nós precisamos de Cristo em nós. Tem uma música que eu gosto que diz que Ele cresça, que Ele apareça, que eu diminua, mais de Ti, menos de mim. É assim que a gente tem que viver. Mais do Senhor e menos de nós. Ô Bia, você consegue cantar essa música? Obrigada. É mais do Senhor e menos de nós. Jesus precisa aparecer em nós para que a nossa casa dê certo, para que a gente consiga administrar os conflitos. Jesus tinha 12 discípulos. Gente, ele tinha sanguíneo, ele tinha fleumático, melancólico, ele tinha colérico, ele tinha uma mistureba danada. Ele tinha. Mas ainda assim, ele soube amar e lidar com cada um. E além disso, aperfeiçoá-los. A ponto de quando ele não estava mais aqui, ele enviou o seu Espírito e os encorajou para prosseguir e continuar e continuar. O que eu quero dizer é que não há desculpa. Não há desculpa para mim e para você. Para a gente desistir da nossa família. Para a gente achar que os nossos conflitos não vão se resolver. Não tem desculpa. Não tem desculpa. E por último, pode passar. O último versículo diz, 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. E esse Deus de amor é o elo perfeito que nós precisamos para que dê certo. Porque sobre nós a gente precisa se revestir de tudo isso que nós vimos. E porque Ele é amor e esse amor está em nós, eu consigo, independente do meu temperamento, ser paciente, amorosa, bondosa. Não sou invejosa, não me vanglorio, não me orgulho, não sou orgulhosa. Você precisa ser assim. E Ele continua dizendo que não maltrata, que não procura seus interesses, que não se ira facilmente. Nós precisamos ser aperfeiçoados nele. Nós precisamos ser aperfeiçoados no Senhor. E Ele diz, mas o amor não se alegra também com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Para sua família dar certo, você precisa se revestir de Cristo. Você já entendeu que o Senhor te fez de uma maneira. Deus te fez de uma forma. Nós estudamos os temperamentos aqui. Mas para ficar melhor, Ele precisa reinar sobre nós. Ele precisa reinar sobre nós. Você pode se colocar de pé no seu lugar.